Traiu sua esposa com a minha? Vou arruinar sua vida. No início dos anos 2000, comecei a suspeitar que minha esposa estava envolvida em algo. Nossos dois filhos tinham cerca de 4 e 6 anos, ainda pequenos, mas não tão pequenos que não pudessem contar algo sobre o que aconteceu durante o dia. Eles começaram a falar muito sobre ficar na casa dos pais da minha esposa durante o dia, o que, por si só, não era tão estranho, mas como eles moravam a cerca de 90 minutos de distância, fazer isso 2 ou 3 vezes por semana parecia um pouco exagerado. Basicamente todos os dias em que ela não estava trabalhando em seu emprego de meio período. Quando perguntei a ela sobre isso, ela negou, mas nunca foi boa em mentir. Então, comecei a monitorar a quilometragem do carro dela e, com certeza, ela estava dirigindo cerca de 400 milhas extras por semana. Eu sabia que algo estava acontecendo. Um dia, sentei-me no computador e ela havia deixado um post-it com a senha do AOL ao lado do teclado. Não resisti e entrei para ler seus e-mails. Vi algumas trocas de e-mails entre ela e sua melhor amiga da faculdade, onde discutiam como minha esposa estava regularmente saindo com um ex-namorado do ensino médio. Nenhum detalhe sobre ele, exceto que minha esposa também falava mal da esposa dele, zombando de como ela havia engordado depois de ter filhos. Enfim, imprimi essas conversas e as guardei. Ainda precisava saber os detalhes, então liguei para um amigo que era policial, e ele sugeriu que eu chamasse um cara que ele conhecia e que havia deixado a polícia para se tornar um detetive particular. Ron foi ótimo. Paguei seu adiantamento, dei a ele os e-mails e o pouco que sabia sobre as atividades da minha esposa, e ele descobriu exatamente o que ela estava fazendo. Seu relatório detalhava, com fotos e datas por horários locais, como ela levava as crianças para a casa dos pais, depois encontrava o cara para almoçar e, em seguida, iam para um motel barato por algumas horas. Depois disso, ela pegava as crianças e voltava para casa. Nesse ponto, contratei um advogado de divórcio. Meus pais traíram um ao outro, e as consequências arruinaram completamente minha infância e a dos meus irmãos. Era algo totalmente inaceitável. Também pedi a Ron que descobrisse o que pudesse sobre esse cara. Ron fez um ótimo trabalho. Aprendi o nome dele, Bob, que ele era casado e tinha 3 filhos. Também descobri que ele trabalhava como vice-presidente de vendas na empresa do sogro. Nesse momento, pedi ao meu advogado que preparasse os papéis do divórcio. Também pedi a Ron algumas cópias adicionais do relatório e mais uma coisa que queria que ele fizesse por mim. No mesmo dia em que minha esposa foi notificada com os papéis do divórcio no trabalho, pedi que Ron se encontrasse com a esposa desse cara e mostrasse a ela tudo o que ele havia descoberto. Ela parecia ser uma boa pessoa, e eu achei que ela merecia saber o que seu querido marido estava fazendo. O que ela fez com essa informação era com ela. Embora as informações sobre a infidelidade da minha esposa não importassem muito no processo de divórcio, a esposa de Bob fez um estrago nele. De acordo com os documentos públicos do tribunal sobre o divórcio e outros processos relacionados, ela esvaziou a conta conjunta, pegou as crianças e foi embora. Assim que o pai dela descobriu o que ele havia feito, Bob foi demitido e, como os pais dela eram os verdadeiros donos da casa onde Bob e sua esposa moravam, ele também foi despejado. O divórcio deles foi feio. Muitas brigas dentro, e aparentemente fora, do tribunal. Acho que Bob foi até a casa e começou a discutir com a esposa, e a situação escalou ao ponto em que o irmão dela interveio, e Bob quebrou o nariz. Houve ordens de restrição, alguns outros incidentes com relatórios policiais, acusações criminais, tempo na cadeia e assim por diante. Não consigo encontrar Bob em lugar nenhum na internet hoje em dia. A última notícia que tive foi que ele havia deixado o estado. A ex-esposa dele se saiu bem, foi trabalhar na empresa do pai e assumiu o negócio depois que ele se aposentou. Quanto a mim, minha ex e eu, nos demos bem o suficiente. Eu não me envolvia com ela em nada que não estivesse relacionado às crianças, e agora que elas são adultas, não falo mais com ela. Não a odeio ou algo assim, mas só me importo no contexto de que ela é a mãe dos meus filhos e é importante para eles, nada além disso. Eu não sou nenhum especialista ou profissional em vingança, mas sou uma pessoa paciente. Contei isso a um amigo, e ele me direcionou para cá. É uma leitura longa, mas o contexto e a história são importantes.
Há 7 anos, tive a sorte de poder comprar meu próprio lugar. Eu havia economizado por 10 anos, trabalhei duro e estava tão feliz por ter um lugar para chamar de meu. Agora, ser uma pessoa solteira com uma hipoteca significava que eu tinha que fazer concessões. Uma dessas concessões foi comprar uma propriedade em um terreno compartilhado, muito mais barato. De onde eu sou, isso geralmente significa que está em um título de extrata. Para alguns, isso é um bônus, pois significa que há um fundo comunitário para reparos, o seguro é mais barato por ser coletivo e outras coisas como manutenção são cuidadas. Títulos de extrata também vêm com muitas regras e restrições sobre o que você pode ou não fazer. Eu sou uma pessoa bastante reservada e introvertida, então ter que lidar com pessoas e ter limites sobre como viver era um grande não para mim. Levei meu tempo e encontrei a propriedade perfeita. Terreno compartilhado, mas com título de propriedade plena, freehold. A única coisa era que eu precisava pagar um seguro de responsabilidade civil pela passagem compartilhada na propriedade, dividido igualmente entre os proprietários. O agente imobiliário era local da minha área, e havia cerca de 3 graus de separação entre nós. Ele tinha amigos que eram amigos dos meus amigos, esse tipo de coisa. Não o conhecia, mas sabia dele, o que também me deixou um pouco mais confiante. Cerca de 5 meses depois que me mudei, recebi uma batida na porta do proprietário, locador, do imóvel ao lado para discutir o seguro. Sem problemas, pedi uma cópia da apólice para ter um registro. Ela foi enviada e, para minha surpresa, era um seguro de extrata. Fiquei incrivelmente confuso e, após muita discussão, descobri que a propriedade não era de título freehold, mas sim extrata. Liguei para meu advogado, que havia lidado com a escritura etc. Ele ficou pasmo, mas fez o certo e resolveu as coisas da melhor maneira possível. Marquei uma reunião com o agente imobiliário. Levei e-mails e impressões dos anúncios que diziam que era freehold, e-mails entre o agente e meu advogado discutindo o status de freehold. Apesar de estar tudo preto no branco, ele se recusou a aceitar qualquer culpa ou oferecer qualquer coisa para corrigir as coisas. Não o culpo por isso, ele está cuidando de si mesmo, eu entendo. No entanto, eu não esqueceria. Entrei em mediação com o agente imobiliário, e tudo o que pedi foi que, quando chegasse a hora de vender, eles cuidassem da venda ou cobrissem os custos. Achei que isso era razoável, mas eles recusaram e me ofereceram 1.000 para eu desistir, o que recusei. Tive a opção de processá-los, e o mediador me aconselhou a fazer isso, mas acabei decidindo contra por algumas razões, a principal sendo minha saúde na época. Então, planejei e conspirei, e arquitetei um jeito de me vingar desse filho da mãe. E me decidi por isso. Encontrei o perfil pessoal dele no Facebook, que não era privado, e vi algumas fotos de uma viagem Boys on Tour que ele fez algumas semanas antes, cerca de 5 a 6 meses depois que comprei a propriedade. Também encontrei o endereço dele através de uma pesquisa de registro de negócios. No aniversário da venda, por 6 anos seguidos, enviei flores com uma nota: querido agente imobiliário, lembrando de você, neste, nosso dia especial. Ela tem seus olhos. Com amor, Eli. As mensagens variavam levemente ao longo dos anos, mas sempre tinham neste nosso dia especial e alguma insinuação estranha sobre uma filha e um desejo de se reconectar. De vez em quando, também enviava cartões postais e cartas de outro país, aquele em que ele estava on tour, sempre assinados com amor, Eli. Soube há cerca de 3 semanas que esse cara havia se divorciado recentemente, perdido a casa e não trabalha mais como agente imobiliário. A esposa dele descobriu que ele a traía. A história que me contaram, através de amigos, foi algo como: ele recebia presentes e flores estranhos todo ano, no mesmo dia, todo ano. Ela, a esposa, finalmente conectou os pontos e percebeu o que a data significava, e ele admitiu que a traía. Agora, eu não pretendia isso, mas acontece que 1 ano antes de eu comprar minha casa, ele havia saído de férias, voltou com uma DST, passou para a esposa, mas de alguma forma a convenceu de que não foi ele. Assim, nosso dia especial acabou sendo bem na época em que ele estava metido até o pescoço, sem camisinha, com alguém que não era a esposa, apenas 1 ano antes. Aparentemente, ele perdeu a casa, metade de suas economias de aposentadoria e também o negócio. Às vezes,
Me sinto um pouco culpado por tudo isso, mas então me lembro que ele é um canalha e que o karma, assim como eu, é uma vingativa, paciente e rancorosa. Eu destruí minha amizade. Isso é um desabafo de um adolescente confuso, não espere nada além disso. Porém, se alguém puder ler até o final, agradeço. No sexto ano, eu fiz o meu primeiro amigo, que vamos chamar de Mateus. Eu e Mateus ficamos muito próximos. Ele era uma pessoa muito educada e exageradamente empático, e por mais que fossemos amigos, eu sempre ficava irritado com a gentileza ingênua dele. E com as coisas que ele falava. Sempre fui daqueles alunos que a nota média no boletim era 9, e por mais que eu aprendesse relativamente rápido, eu tinha muita impaciência para ensinar. Então, todas as vezes que tentava ajudar ele em algo, acabava xingando ele e o diminuindo. E lá, por consequência do baixo controle emocional, às vezes falava mal dele para o meu outro amigo, sempre o chamando de burro. Mas a nossa amizade continuou normal, ele acabou descobrindo o que eu falava, pois em um verdade ou desafio ele perguntou se eu já havia falado mal dele para alguém, e obviamente disse que sim. Mas me desculpei, ele me perdoou e continuou normal. No sétimo ano, fiz outras amizades e fui cada vez mais deixando ele de lado, e uma dessas amizades era uma menina bem problemática, que inventou uma fique pesadíssima de que o Mateus falava coisas ruins de mim para os outros. Nós dois brigamos e ficou um clima estranho, eu já estava meio que excluindo ele, e passamos a ficar brigados. Detalhe, eu descobri que era fique, mas ainda assim, a raiva persistiu. Depois disso, nos afastamos ainda mais e nem conseguia me enxergar sendo amigo dele mais, ele estava muito mudado. Ele fez outros amigos. No oitavo ano, eu olhava para ele e só conseguia sentir raiva, muita raiva. Eu só queria o destruir. Cheguei em um ponto de chegar em um dos professores que gostava dele, e mandei vídeos do Mateus fazendo coisas erradas e comentei sobre algumas coisas que o Mateus supostamente havia feito. Mas o professor nem ligou. Só disse que ele realmente tinha mudado. Enfim, comecei a falar muito mal dele e o alfinetar sempre que podia. Se eu via ele sorrindo, queria matar ele. Se eu o visse conversando, queria matar ele. Era um ódio real, detestava como ele se achava o centro do mundo. Já ouvi ele dizendo assim: eu sou bom com todo mundo e ninguém é bom comigo. O oitavo ano acabou e eu tentava puxar assunto com ele, simplesmente brotava uma necessidade de conversar com ele. Mas sempre respondia de forma ríspida e desconversava. Mês passado, eu dei uma insistida e ele me bloqueou. Tentei conversar com um amigo dele, o amigo dele me bloqueou também. Tentei outro, aconteceu o mesmo. No primeiro dia de aula, eu finalmente percebi, fizemos alguns contatos visuais e nada mais. Ele não ligava mais para mim, parei que nós dois éramos completos estranhos um para o outro. Apenas coloquei na minha cabeça que eu tinha que seguir em frente e não podia mais olhar para trás. Cheguei em casa, e apaguei e o bloqueei em todas as minhas redes. Sei lá, não achei que seria tão estranho. Me sinto mal de perceber que foi praticamente tudo minha culpa, ele era basicamente meu saco de pancadas e me sinto muito tonto por estar assim, sendo que é só o preço que eu tenho que pagar. No início, eu jurava que ele só era uma pessoa muito sensível, porque ele já até chorou por algumas babaquices minhas, e eu uma pessoa forte.